Olá, amigos! Quero agradecer a presença de todos vocês. Estamos aqui em mais uma TV Câmara e mateando com o vereador Joel Reis. Comigo aqui nos bastidores estão o Paulinho e também o nosso querido amigo e assessor Alberto Porte, que vai fazer as perguntas, serão todas perguntas que serão direcionadas para mim, e a gente vai bater esse papo, mateando aqui, conversando com vocês. Olá, doutor Beto. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos para as perguntas, então. Manifestações de 7 de setembro. O que aconteceu? Bom, é importante a gente falar que o 7 de setembro é uma data de independência. Foi o bicentenário da nossa liberdade, do grito de Dom Pedro. Liberdade ou morte. As manifestações de 7 de setembro foram manifestações, na sua imensa maioria, manifestações democráticas. É importante ressaltar que a democracia no Brasil ela foi feita com duras penas e com grande batalha. A nossa Constituição Federal é de 1988. Eu, nessa data, estava com 11 anos de idade, tinha pouco conhecimento e pouco entendimento do que isso significa. Mas posso dizer que significa, sem dúvida nenhuma, a liberdade do povo brasileiro. Hoje temos direito ao voto, hoje temos vários direitos garantidos. E graças a esse 7 de setembro e a nossa Constituição Federal, que, na minha avaliação, deve ser respeitada sempre. O que está acontecendo no Brasil? Bom, a gente tem no Brasil uma polaridade política. Ou seja, de certa forma, lá atrás, tivemos criações de certos mecanismos por uma movimentação de determinadas bandeiras, as quais foram sufocando direitos já garantidos na Constituição Federal. É óbvio que houve evolução, tivemos essas garantias e esses aumento de proteção, de igualdade entre todos nós, que isso é importante, nós sermos iguais, respeitarmos o próximo, mas aí houve também uma alteração de alguns valores, o qual eu preservo comigo. Então, nesse sentido, a gente teve acabou se tornando uma polarização para dois lados. Lado A, o lado B, não vamos fazer distinção de lados, mas essa polarização tem trazido muitos problemas para o nosso Brasil. Mas, no entanto, volto a dizer, defendo nossas famílias, defendo nosso direito de expressão, direito da gente ter a independência entre os poderes e que a gente possa trazer para a população, principalmente aquela população mais carente, mais necessitada, a gente trazer os direitos garantidos dela na Constituição e evitarmos essa briga política, porque ela não nos leva a lugar nenhum. Pelo contrário, ela leva a mentiras, ela leva a problemas sérios. O que a gente precisa é respeitar as escolhas e os direitos do povo brasileiro. Quero dizer que o desfile de 7 de setembro, as manifestações de setembro, elas são democráticas, com toda a certeza. E o livre direito de expressão está nos garantido. E a gente não pode, de forma nenhuma, violar esse direito. Será que estamos vivendo momentos decisivos para a nação? Sem dúvida nenhuma. A gente se aproxima aí de um pleito eleitoral, certo? O qual teremos a escolha de várias candidaturas. Quais, por exemplo? Vamos lá. A gente vai ter governador do estado, deputado estadual, senador, deputado federal e presidência da República. É importante que os brasileiros escutem os políticos, acompanhem a vida do político, para que não seja enganado. Já falei sobre isso, sobre o estelionato do voto, já falei sobre a mentira vestir a roupa da verdade e a verdade andar nua e crua. É importante a gente entender que nesse momento haverá muitas promessas, haverá muitas mentiras, mas a gente tem que entender que precisamos ter discernimento do que é possível ser feito e o que não é possível ser feito. É uma promessa vã que não será cumprida. Esse é o teu papel.
Esse é o papel de quem escuta, de quem ouve o político. É importante a gente acompanhar a vida política e sim, são momentos decisivos, Dr. Beto, o qual, infelizmente, escolheremos um caminho, seja o lado A, lado B ou lado C, mas haverá a escolha de um caminho, pois teremos sim um deputado estadual, teremos um governador, teremos deputado federal, teremos senadores e teremos um presidente da República. Por isso é muito importante a tua participação no processo eleitoral de forma democrática. Manifestações do 7 de setembro. Qual o recado está sendo passado? Bom, primeiro está sendo passado que a gente tem o direito de se manifestar. A gente tem o direito de amar a nossa pátria. E temos sim o direito de comemorar, fazer a comemoração dos 200 anos do Brasil. Temos o direito de manifestar qual lado pretendemos sim apoiar. E esse é o caminho. A democracia, a liberdade de expressão e o respeito aos direitos constituídos no Brasil. A nossa Constituição Federal precisa ser respeitada por todos os poderes. Democracia e os três poderes. Essa relação está em crise? Bom, a gente vê as manifestações, a gente vê aí no âmbito Brasil, né, no âmbito nacional, a gente vê que há sim, os meios de comunicação têm se manifestado em relação a isso, há sim de forma estremecida essa relação. O que, na minha visão, não ajuda o Brasil, o que, na minha visão, a gente deve sim, já volto a repetir, respeitar a autonomia entre os poderes, mas, infelizmente, muitas vezes, por falta de entendimento, por falta de compreensão, a gente encontra o caminho na justiça. E a justiça acaba decidindo. E, às vezes, a decisão judicial ela não é favorável ao lado A, ao lado B ou ao lado C. Porque eu sempre falo, a lei está aí para ser cumprida. E quando a decisão vem contrária aos nossos interesses, ou ao contrário, a um partido político, ou até mesmo uma pessoa comum, a gente tem a tendência a reclamar. Estava olhando uma série que fala sobre os 8 segundos em cima do touro, na PBR dos Estados Unidos. E tem um brasileiro e ele reclama dos juízes que dão pontuação menor para ele numa montaria de 8 segundos e para um americano estaria dando pontuação maior. O que, de certa forma, não é justo o que ele disse. Porque os juízes eles analisam o momento, a plástica, e às vezes um touro pula mais, gira para um lado, gira para o outro, e às vezes faz só um movimento. E aí se perguntar para todos os que receberam pontuação menor, eles vão reclamar dos juízes. Então eu vejo dessa forma, não estou fazendo defesa dos juízes, mas estou fazendo sim defesa da lei, da legalidade, do devido processo legal. A gente precisa entender que nem sempre a gente vai ganhar. E nem sempre a decisão do juiz vai ser a que nos beneficia. O que eu quero dizer é que o nosso judiciário, sim, na sua imensa maioria, ele é correto e age dentro da lei. Existem os desvios, como em qualquer profissão. O que a gente não pode é jogar todos, seja judiciário, legislativo, poder executivo, dentro de um saco de gato. Porque não são pessoas diferentes, são pensamentos diferentes. O que eu acredito é que a gente deve, sim, respeitar a lei e muitas coisas são levadas ao judiciário porque não há um consenso no próprio poder. E aí o judiciário tem que tomar decisão, tem tomado as decisões, é óbvio que não concordo com todas. Como disse, a gente tem a tendência de quando ser contra nós a gente ficar chateado, dizer que é uma injustiça, mas quem é que perdeu uma audiência ou perdeu uma decisão que não reclamou do juiz? Atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Mas quero dizer, reforçar que temos que respeitar as leis, a Constituição Federal e a nossa democracia no Brasil. Constituição Federal de 88, eleições, família, religião, liberdade de expressão, internet e redes sociais. Qual o melhor caminho? Olha, volto a falar porque são temas bem polêmicos, religião, internet, liberdade de expressão, família. Olha, quero dizer para o senhor, doutor Beto, para quem nos escuta, o Paulinho que está aqui acompanhando, que a gente tem que fazer o melhor caminho pela escolha individual das pessoas. Temos que respeitar a individualidade das pessoas. Há muito se falado em direitos constituídos,
Sim, mas temos que entender que direitos são esses. O meu direito de não ofender o outro, e o meu direito vai até onde começa o direito do próximo. Ou seja, vamos falar de um direito comum, que é a religião, o direito ao credo. Esse é individual do ser humano. Não podemos limitar esse direito. Ele tem que ser livre, assim como o direito de escolha do âmbito sexual. A gente entende e respeita e deve ser de cada um. Podemos ter o nosso direito de escolha. Para tudo, a família constituída, ela também tem seus vários formatos, certo? Hoje temos esses formatos. Há tempos atrás era diferente, mas a gente evoluiu, a gente cresce, a gente entende que a gente tem que respeitar esses direitos e mais do que nunca nesse momento tão difícil e tribulado que a gente vive. Eu quero dizer que vivo uma família tradicional, sem dúvida nenhuma, ao qual é uma escolha minha. Sou heterossexual e tenho essa escolha, mas é um direito meu, quero que seja respeitado, assim como a pessoa que tem um outro comportamento sexual deve ser respeitado. Cor, credo, religião, seja qual for o caminho escolhido, porque são escolhas. Muitas vezes a gente vai dizer, mas Joel, as pessoas nascem com determinadas características, sem dúvida nenhuma, mas ela precisa ser respeitada. A gente tem as pessoas com necessidades especiais, a gente tem pessoas que são superdotadas, que muitas vezes são esquecidas de ser mencionadas, mas existe no Brasil muitos superdotados, o qual muitos lugares não tem uma escola de educação voltada para essa gente. Aí as pessoas confundem com déficit de atenção. O que eu quero dizer é que a gente precisa olhar de forma global, o âmbito, a gente precisa olhar o todo para ter compreensão das partes menores e mais do que compreender, a gente precisa respeitar, nada discriminar, seja quem for. Porte de arma, direito de escolha, devemos ou não ter? Bom, o porte de arma, todos sabem que eu defendo o porte de arma e quero que as pessoas tenham direito à legítima defesa. Esse é o desejo do vereador Joel, esse é a minha escolha. Porém, eu tenho que respeitar quem está lá do outro lado, nesse momento, nos assistindo, que não tem a mesma opinião. Então, ela tem o direito de escolher de não ter. O problema está em limitar as pessoas do seu direito de defesa, de condenar quem se defende. Isso não é correto. Defender quem tem uma atitude antissocial. E qual seria a atitude antissocial? É o ladrão, o cara que entra para roubar e para matar. Esse tipo de atitude antissocial deve ser, sim, limitada por quem quer o seu direito de legítima defesa. Não para apoiar bandido. As pessoas distorcem. Essa distorção eu não concordo e não aceito. É importante vocês entenderem que o direito ao porte de arma é um direito garantido na nossa Constituição Federal. No entanto, foi alterado esse direito lá atrás. Foi nos tirado esse direito lá atrás. Por uma situação ao qual o plebiscito da época, a grande maioria do brasileiro queria manter o direito ao porte de arma. Então eu penso que o direito ao porte de arma ele deve ser garantido, nos dado, o direito de legítima defesa também garantido, nos dado, e quem não quer tirar seu porte de arma também tem o seu direito garantido de não andar armado. Também tem seu direito garantido de não ser ameaçado por quem anda armado. No entanto, as pessoas confundem isso justamente para te enganar. Esse tipo de mentira eu não aceito. Aquele cidadão ou cidadã que tem um comportamento antissocial, que vai para roubar, para matar, para destruir, esse precisa ser, de forma contundente, ser rechaçado realmente contra essa atitude ruim, maléfica, que essas pessoas que cometem esse tipo de crime vêm contra o cidadão de bem. O cidadão de bem tem que ter o direito de se defender. A gente tem aí algumas situações que muitas vezes o poder público não consegue chegar, então a gente precisa que esse direito seja garantido. Imprensa, qual é o melhor caminho? Bom, a imprensa, o melhor caminho, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, é a libertação da imprensa. A imprensa precisa ser liberta. Como a gente tem uma imprensa liberta hoje no Brasil, esse é o melhor caminho. Não importa se ela defende o lado A ou o lado B, ou se ela defende o lado C, não importa o lado da imprensa.
A imprensa tem lado, muitas vezes, a gente sabe. A imprensa trabalha, muitas vezes, de forma tendenciosa, mas é a imprensa livre. É isso que a gente precisa, a imprensa livre. Mesmo que ela venha lá trazendo, combatendo uma fake news, às vezes ela está combatendo e às vezes ela mesma está produzindo fake news. Isso é imprensa livre. O que a gente não pode é querer limitar a imprensa, querer acabar com os direitos, querer limitar o direito de religião, querer limitar a internet, querer limitar as redes sociais. Não. Para isso, não devemos apoiar esse tipo de postura e de pensamento, pois vivemos num país livre e eu espero que a liberdade conquistada às duras penas pelo Estado do Rio Grande do Sul, por nós brasileiros, no Brasil inteiro, o qual precisamos muitas vezes ir à guerra e no mundo custou muito sangue de muitas pessoas boas que morreram dando a sua vida, como Wallace Wallace, que morreu gritando liberdade no filme Coração Valente. Quero que vocês olhem essa parte desse filme e entendam o valor da liberdade. As pessoas dão a vida pela liberdade. E sem dúvida nenhuma, a liberdade merece esse sacrifício. Ser livre é, sem dúvida alguma, a melhor opção? Olha, volto a reafirmar que a liberdade é, sim, a melhor opção para todos nós. Quero deixar um abraço a todos vocês, quero agradecer ao Paulinho, quero agradecer ao Alberto Porte, que está aqui nos acompanhando, e dizer, sem dúvida nenhuma, vereador Joel, porque a força da comunidade é a tua voz, gramadense, é a voz de quem vive e trabalha aqui conosco. Até a próxima, se o nosso Senhor quiser. Vou tomar esse mate aqui que ficou esfriando, mas muito bom e muito obrigado.